Olá, aluno ideal, tudo bem? Professor Donato. Hoje eu vim aqui falar para vocês de um tema muito relevante, de um tema muito importante, muito recorrente em provas de vestibular por todo o Brasil, tá ok? Esse tema, ele é um tema polêmico em alguns dos seus pontos, mas vamos tratar aqui na nossa aula. Pegue seu caderno, pegue a sua caneta. Eu vou tratar essa aula em 5 tópicos, tá ok? Grave aí, a aula de espaço agrário, ela está dividida hoje em 5 tópicos. O que eu tenho que saber de muito importante nesse tema, professor? O que é muito importante para eu saber em espaço agrário? Uma outra observação, gente. Essa temática ela pode estar em várias habilidades, mas podíamos dizer a habilidade 19 da matriz de referência do Enem, que pede que você analise especialmente a produção, a espacialidade do espaço rural e do espaço urbano. Então fique atento a essa parte, a essa habilidade que é muito importante para a sua provinha. Gente, vamos lá, 5 tópicos, lembra disso? Primeiro tópico para a gente analisar espaço agrário, obviamente você precisa conceituar, nós precisamos pensar tipos espaciais. O que são tipos espaciais? Vamos pensar rapidamente, tipologias espaciais. Nós temos o espaço urbano e o espaço rural. Vamos fazer a tipologia desses dois espaços. O que é espaço urbano? O que é espaço rural? Para eu conseguir fazer a distinção desses dois espaços, claro que um vai ser conceituado a partir do outro, isso é importante que você saiba. Para eu conseguir a distinção dos dois, eu vou usar 4 critérios. Daqui a pouco eu vou até, inclusive, questionar esses critérios. Daqui a pouco eu vou, inclusive, dizer que esses critérios já estão defasados, que já fica difícil eu distinguir o espaço urbano do espaço rural a partir desses critérios. Quais são os critérios? O primeiro critério é o critério de trabalho, né? Tipo de trabalho, trabalho manual e trabalho intelectual. Antes se definia a diferença entre espaço urbano e espaço rural a partir da visão de que no campo se fazia trabalho manual e na cidade se fazia trabalho intelectualizado. Daí a profissionalização, a qualificação da mão de obra, o estudo dentro da cidade. É importante que você saiba que a diferença entre espaço rural e espaço urbano vai ser dada a partir de formas e de conteúdos. Você tem formas do espaço rural e você tem formas do espaço urbano, são formas distintas. Você tem paisagem rural e paisagem urbana. O que predomina numa paisagem urbana? São aqueles objetos urbanos, a pavimentação asfáltica, os prédios, a verticalização, ou seja, objetos mais sociais, enquanto que no espaço rural você encontra objetos mais naturais. Então, primeira forma de analisar são por meio de objetos e a divisão do trabalho. Então, vamos lá, critério 1, eu poderia analisar por meio do trabalho, do tipo de trabalho. Outro critério, segundo critério, o adensamento populacional, ou seja, o critério demográfico. Claro que na cidade você tem uma maior concentração de pessoas, um maior adensamento populacional. Então, um outro critério seria o critério demográfico, o segundo critério demográfico. O terceiro critério para a gente analisar espaços rurais e espaços urbanos é um critério de um geógrafo francês chamado Vidal de Lablache, gêneros urbanos ou modus vivendi, podemos assim dizer. Como é que se vive na cidade? Como é que se vive no campo, professor? Claro que a vida na cidade e a vida no campo são completamente diferentes, podemos assim deixar claro para você. São totalmente diferentes as duas vidas, daí modus vivendi, as práticas cotidianas, as práticas alimentares, culturais, etc. E o quarto elemento para a gente analisar seria a atividade econômica. Essa é muito importante, por isso eu deixei para o final. O que tem a ver a atividade econômica? Gente, de uma maneira muito simples, nós dividimos assim. O campo, o rural, ele tem a atividade do setor primário,
que é o setor extrativista e é o setor ligado também à agropecuária. Extrair qualquer coisa da natureza, extrair minério, extrair produtos vegetais, produtos naturais, produtos de rios e por aí vai. Extrair, né? Extrativismo. E, claro, a atividade agropecuária. Então, eu divido assim. Os espaços rurais, eles estão ligados economicamente ao setor primário, enquanto o espaço urbano está ligado ao setor industrial, setor secundário e o setor terciário, que é o setor de serviços. Eu, por exemplo, sou um professor, então eu estou ligado ao setor terciário da economia, que nada mais é do que o setor de serviços. Aqui você tem que ter alguns conceitos que são periféricos a essa análise, que é, se eu tenho um maior privilégio ao setor primário, nós chamamos de primarização da economia. O Brasil passou, você vai entender daqui a pouco, por uma certa primarização da nossa economia recentemente, que nós chamamos de reprimarização, porque nossa história colonial foi uma história de foco agroexportador, de foco no setor primário. Tá. E se eu tenho um inchaço, como nós temos nas cidades do setor, porque o Brasil ele tem em suas grandes regiões metropolitanas, por exemplo, da região norte, nós temos uma deficiência do setor industrial e um inchaço no setor terciário, ou seja, uma deficiência no setor secundário e um inchaço no setor terciário. Daí nós falamos que existe uma terciarização econômica. Aluno ideal, aqui você precisa ter muito cuidado para não confundir o que é terciarização com terceirização. Terciarização é um grande inchaço do setor terciário e terceirização é eu dar a terceiros um certo serviço. Por exemplo, uma empresa que terceiriza o transporte de valores dela, contratando uma empresa de carro forte. Só um exemplo. E a terciarização, não vai confundir terceirização com terciarização. E a terciarização é um inchaço do setor terciário da economia. Então, vamos encerrar aqui o primeiro tópico da nossa aula, que são as tipologias espaciais. Você compreendeu o que é espaço urbano e o que é espaço rural a partir de 4 critérios no mínimo. Claro que eu separei 4 critérios, mas não somente podem ser classificados por meio desses 4 critérios. Donato, qual é o outro tópico? O segundo tópico, anota aí, eu tenho certeza que vocês estão anotando. O segundo tópico é a confusão dessa distinção. Hoje fica muito mais difícil eu conseguir discernir. Não é que fica difícil, não é que eles são iguais, pelo amor de Deus, mas é que você consegue ver um no outro. Você consegue ver ruralidades no espaço urbano e consegue ver urbanidades no espaço rural. Você consegue ver, então, características, objetos e conteúdos, lembra disso? Objetos e conteúdos do campo na cidade e da cidade no campo. Claro que há um predomínio muito forte de uma sociedade urbana. E você, então, consegue ver, antes se tinha essa ideia de um espaço agrário, poderíamos assim dizer, retrógrado, de um espaço agrário, diríamos... tradicional e defasado, aquele espaço onde não tinha modernidade e houve a modernização. Então fica atento ao conceito de ruralidade e ao conceito de urbanidade. Vamos ao terceiro tópico. Por que ficou confuso? Ficou confuso por causa do terceiro tópico, que é o novo rural. O novo rural, nós temos no Brasil, a partir de 1970, mas em especial dos anos 2000 para cá, o novo rural, devido à Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde, professor? Em 1970, o grande capital decide modernizar o campo dos países subdesenvolvidos, aumentar a produtividade agrícola, agropecuária dos países subdesenvolvidos. E isso vai aumentar a produtividade, mas vai ter fortes impactos no espaço rural. Em especial, nós estamos falando basicamente de Brasil. Me lembra muito uma questão de 2016 do Enem,
e era uma entrevista, 2016, era uma entrevista com um grande compositor sertanejo chamado Ricardo Teixeira. E o entrevistador pergunta, caiu no Enem em 2016, perguntou o seguinte para ele, muito interessante, e foi surpreendente a resposta dele. Perguntou o seguinte: qual a diferença entre o sertanejo antigo, que o Ricardo fazia, e o sertanejo atual, o famoso sertanejo universitário? E o Ricardo, ele tem uma resposta genial, ele diz: nenhuma. Ao ponto de todo mundo ficar surpreso, como que nenhuma? Não existe uma diferença entre o sertanejo antigo e o sertanejo atual? E o Ricardo diz: não existe. O que aconteceu é que não foi o sertanejo que mudou. O que mudou foi o espaço rural brasileiro, foi o campo brasileiro que se modernizou. E se o campo se moderniza, a música ela só reflete o campo, a música também muda. A música ela retrata aquele momento histórico, tudo bem? Então, enquanto antes o sertanejo ele retratava um espaço de solidão, um espaço de certo isolamento social, esse sertanejo moderno, que trata também de ostentação, é um sertanejo que trata de uma vida muito mais cheia de urbanidades dentro do espaço agrário, do espaço rural brasileiro. Tudo bem? Então, ok, já falamos do que é Revolução Verde, já falamos do que é a diferença entre espaço rural e espaço urbano, como diferenciá-lo. Chegamos ao tópico 3, né, que seria essa nova ruralidade. Vamos a um tópico muito importante para a gente conseguir avançar, o tópico 4, que são de sistemas agrícolas. Existem basicamente, sistemas agrícolas. Isso é importante que você saiba, aluno. Quais são os dois sistemas agrícolas? Existe a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Vamos fazer a distinção rapidinho? A agricultura extensiva é uma agricultura de baixa produtividade. Entenda isso. Está relacionada à produtividade. A agricultura extensiva é de baixa produtividade, enquanto a agricultura intensiva ela é de elevada produtividade. E o que faz com que haja duas produtividades distintas? Basicamente, a modernidade, a modernização, o nível de tecnologia que está aplicado a esses sistemas agrícolas. Vamos entender melhor. A agricultura extensiva, aluno, ela utiliza pouca tecnologia, uma mão de obra que é pouco qualificada, uma mão de obra familiar, na maioria das vezes, ou assalariada de baixo rendimento, de baixo custo, tal, ok? Não utiliza um grande aporte tecnológico. Então, é agricultura de subsistência, agricultura familiar, é uma pequena agricultura. Enquanto, do outro lado, tu tem a agricultura chamada de agricultura intensiva. A agricultura intensiva, a agricultura moderna, daí o nome diz intensivo, ela vai utilizar muita tecnologia. A agricultura intensiva, ela vai se utilizar de biotecnologia, de mecanização, de grande capital, de irrigação, de fertilização, de agrotóxicos. A agricultura intensiva, ela vai conseguir contornar, inclusive, problemas naturais, seja de acidez de solo, seja problemas de relevo, problemas relacionados a nutrientes, a fertilização do solo. Tá ok? Aí nos leva a pensar, a agricultura moderna nos faz pensar o quê? Nos faz pensar uma outra parte importante da nossa aula, que vai ser o agronegócio. O agronegócio é um tipo de agricultura moderna, é especificamente um tipo de agricultura ligada à modernidade no campo, a uma modernização no campo. Vamos ao nosso último tópico da nossa aulinha, quinto tópico, que é o agronegócio. E claro, nós vamos falar melhor de agronegócio brasileiro. Entenda, aluno, existem diferentes agronegócios no mundo. Isso é importante que você saiba. Existe o agronegócio dos Estados Unidos, o agronegócio da Austrália, tá? Mas eu vou falar basicamente do agronegócio brasileiro. Ele tem as suas peculiaridades, tudo bem? É isso que vocês precisam saber. Claro que o agronegócio dos Estados Unidos é um pouco voltado, mais voltado ao mercado interno.
O agronegócio brasileiro é voltado ao mercado externo predominantemente, aluno. Mas, professor, o que é importante eu saber? Me dá um conceito de agronegócio. Vamos lá. O agronegócio é uma grande agricultura, isso você precisa saber. Grande agricultura que utiliza-se do grande capital, que faz uma mistura entre os setores econômicos, por isso está muito complicado de diferenciar daquela forma. Eu tenho o setor industrial envolvido, o setor secundário, eu tenho o setor de serviços envolvido e o setor primário, ou seja, nós chamamos essa cadeia produtiva de sistema agroindustrial. Por isso está cada vez mais difícil, aluno, eu conseguir diferenciar daquela forma em atividades econômicas, em modus vivendi, porque a nossa modernidade, a nossa modernização acaba tornando esses espaços mais associados. O agronegócio traz para o campo a visão industrial de produção e vai se utilizar de várias tecnologias, os transgênicos, a biotecnologia, os fertilizantes, os insumos, os agrotóxicos e a mecanização, a severa mecanização no campo. E tudo isso vai ter, claro, muitos impactos. Não só impactos dentro da tecnologia, como a habilidade 20 traz, impactos lá da competência de área 6, na habilidade, por exemplo, 29, que pede quais os impactos da tecnologia na natureza, ou a habilidade 30, que pede que você faça relacione a degradação e a preservação do meio ambiente. Você já sabe o que é o agronegócio. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, em 1970, exportou 30 milhões de toneladas de grãos. E em 2016 exportou 230 milhões de toneladas de grãos. O Brasil é um grande exportador do setor primário. O agronegócio brasileiro cresceu muito. O setor, inclusive, agropecuário brasileiro, politicamente, ele é muito forte. Tá? Claro que, se você analisar historicamente, já foi mais forte, perdeu força e voltou a ter uma força política neste país. Quais são os principais produtos do agronegócio brasileiro? É importante que você saiba que o agronegócio é aquilo que eu disse para você: capital, indústria, tecnologia, mecanização, biotecnologia, alta produtividade, mas ele é voltado especificamente ao agronegócio para produzir commodity. Donato, o que é uma commodity? Uma commodity é um produto primário de alto valor no mercado internacional. E no caso brasileiro, nós focamos o nosso agronegócio na produção de commodities para exportação. A citar: soja, cana-de-açúcar, café, laranja e algodão. Só para citar 5, são os nossos principais produtos agrícolas de exportação. Se nós formos para commodities relacionadas à pecuária, você tem gado, né? Gente, para vocês terem uma ideia, existe mais gado bovino, tem mais bovino no Brasil do que pessoas. Nós temos 213 milhões de cabeças de gado para 211 milhões de habitantes. Claro que esse gado não é para gente, uma boa parte desse gado é para exportação, vocês sabem disso. Recentemente tivemos uma grande exportação para a China e um encarecimento da carne no mercado brasileiro. Você tem carne de frango também, o Brasil é o maior exportador, e temos também carne suína. Então, você já sabe que o agronegócio brasileiro, o crescimento dele se deu a partir de 1970, em especial no ano 2000 para cá, muito forte, tá? Com incentivos estatais. E aí vamos pensar, gente, rapidamente. O agronegócio tem aspectos positivos, o agronegócio tem aspectos negativos. Os aspectos positivos, rapidinho: balança comercial positiva, né? É um forte produto de exportação. Quase metade da nossa exportação, 40% da nossa exportação é de produtos ligados ao agronegócio. E os produtores do agronegócio, eles dizem que é responsabilidade deles e é por contribuição deles que o Brasil tem uma balança comercial superavitária, uma balança comercial positiva. O outro ponto: geração de empregos. A cadeia produtiva do agronegócio gera empregos, PIB, geração de empregos, riqueza, né? Podemos assim dizer.
Mas, queridos, você sabe, tem contradições desse processo. O agronegócio também implica muitos impactos. Vamos dividir os impactos em dois. Impactos ao meio ambiente. Você tem assoreamento dos rios com a retirada de água para irrigação, poluição do solo, contaminação de lençóis freáticos e aquíferos por causa de agrotóxicos, por causa de fertilizantes, por causa de insumos, contribuição ao efeito estufa, seja com a pecuária, seja com a agricultura. Você tem desmatamento e destruição dos biomas brasileiros. Você tem hoje no Brasil 2 hotspots, biomas completamente ameaçados, para não dizer 3, que é a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Fique atento nessa expansão do agronegócio do centro-oeste para a Mapitoba e para a Amazônia. Mapitoba é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, uma região de grande avanço da soja. E para a região norte, você tem em todo o arco da Amazônia essa expansão e um corredor de expansão da soja, por exemplo, que é a BR-163, que sai de Cuiabá e vai para Santarém, por exemplo, um grande corredor da soja. Enfim, gente, são muitas contradições ambientais e críticas ao agronegócio relacionada à proteção do meio ambiente. De outro lado, nós poderíamos falar da questão social, a desterritorialização de povos que estavam vivendo nas terras há décadas, há séculos, e perdem suas terras, pois não tinham geralmente o título da terra, só eram poceiros e vão perder suas terras ao agronegócio e vão ter que ir para a cidade, gerando problemas sociais na cidade, que não é o nosso foco agora. Além de conflitos, ou seja, mortes no campo, tá? Então, gente, o agronegócio precisa ser analisado por meio dessas duas frentes. E claro que existem alternativas ao agronegócio. A agroecologia, a permacultura, a agricultura orgânica, a agricultura sintrópica, mas tudo isso a gente vai ver, claro, em outra aula. Espero que tenham aprendido alguma coisa, meus amigos. Até a próxima aula. Um grande abraço do professor Donato. Até logo!